Olá pessoal, sou Maurício Focuvai, cirurgião dentista como você, e publico conteúdo de estômago para que você se torne a referência de estomatologia na sua região. Caso você não esteja inscrito ainda no canal do YouTube, se inscreve lá, clica no sininho, acompanhe a página no Facebook e no Instagram, porque diariamente tem conteúdo relevante, conteúdo importante para ajudar todos os colegas a fazerem estômago e a resolver os casos dos seus pacientes. Isso é muito relevante, porque esse conteúdo ajuda você a ajudar outras pessoas. Uma pergunta que me foi feita recentemente é se eu poderia tratar aftas com bicarbonato de sódio. Bom, acontece que para você escolher adequadamente a maneira como você vai fazer o tratamento das aftas, você precisa entender o que são as aftas. E você vai poder julgar adequadamente se aquela medida terapêutica, ou se aquele remédio caseiro, porque para afta existem muitos remédios caseiros, ele vai realmente funcionar, ele tem alguma chance de dar certo ou não. Um ponto de partida importante é a gente definir o que é afta, ou o que são as aftas, porque nós não podemos chamar todas as lesões que acontecem na mucosa bucal de afta, porque não são. A afta é uma doença que tem uma patogenia específica. O que é patogenia? É o mecanismo de desenvolvimento de uma doença. É a história natural da doença. É como ela vai acontecer, como ela vai se desenrolar e, como resultado final, como ela vai acabar se manifestando no paciente. Esse é um raciocínio que é recomendável fazer para todas as alterações bucais, não só bucais, para as doenças como um todo. Você escolher a sua conduta terapêutica, você escolher a sua maneira de tratar as doenças baseado na patogenia dela. Porque aí sim você está tendo uma abordagem voltada ou focada no problema em si. Você está envolvendo um mecanismo biológico com que faz que aquela doença ocorra ou com que faz com que aquela doença se manifeste. É como se você estivesse fazendo a opção pelo processo correto. E é assim que deveria ser feito para todas as situações, ao invés de ficar fazendo experiências com diferentes condutas, com diferentes medicações. Então, como se dá a patogenia da afta? Bom, a afta ela é uma doença autoimune, portanto ela tem um mecanismo próprio de desenvolvimento. Se o paciente morder a mucosa bucal e ali abrir uma ulceração, aquilo não é uma afta, aquilo é uma úlcera traumática. Se o paciente tem uma dentadura que o flanco está um pouco sobreestendido, a borda está cortando, ou então com o próprio envelhecimento do paciente, o rebordo alveolar começou a reabsorver e aquele flanco que antes estava correto, agora está traumatizando, bom, isso também não é uma afta, isso é uma lesão traumática. Não pode confundir afta também com câncer de boca, pelo amor de Deus, são lesões muito distintas, muito diferentes. Então, como a afta tem uma natureza autoimune, ela deve ser provocada ou ela deve ser mediada por células que façam parte do sistema imunológico. Neste caso em particular, a célula envolvida é o linfócito T. Esse linfócito, por algum mecanismo que aí sim a gente desconhece, ele agride as células da camada intermediária do epitélio. Olha só que interessante, a camada intermediária, ela não é aquela que está lá em contato com o tecido conjuntivo, portanto, onde seria mais fácil para os linfócitos terem esse contato equivocado, mas não é. E por algum mecanismo então desconhecido, eles agridem as células da camada intermediária e abrem a ulceração, abrem a ferida. Vamos lembrar um pouquinho como é essa estrutura epitelial. A gente tem a camada basal, que é uma estrutura que faz parte do epitélio. Depois a gente tem as camadas intermediárias, dependendo do tipo de epitélio, e lá em cima então a camada descamativa, na superfície, a camada descamativa. Logo,
abaixo da camada basal, mas já fazendo parte do tecido conjuntivo, você tem a membrana basal. Vê que são estruturas diferentes. A camada basal é uma camada de célula e que faz parte do epitélio. A membrana basal é uma camada do tecido conjuntivo, responsável pela conexão do tecido epitelial e do tecido conjuntivo. E a gente lembra lá da histologia que o epitélio ele não tem vasos sanguíneos que atravessam ele. A nutrição epitelial ela se dá toda por difusão através dos nutrientes que estão lá no tecido conjuntivo e que vão passar então pela membrana basal, vão atingir a camada basal e vão como que subindo nos estratos celulares, como que subindo nas camadas desse epitélio. E aí então os linfócitos T, eles conseguem ter acesso a essas células epiteliais que estão nessa camada intermediária do epitélio. A gente sabe que existem muitos fatores predisponentes para a afta, muitos gatilhos, que quando o paciente se expõe a essas situações, acaba iniciando a ulceração. Mas isso não é necessariamente envolvido ou voltado para a patogenia do processo. Como existem ainda lacunas no nosso entendimento a respeito da patogenia do processo, a gente também tem dificuldade de fazer uma relação precisa, uma relação adequada desses fatores predisponentes com o aparecimento da afta. Mas como é que isso vai se manifestar? Bom, o paciente vai dizer para vocês, quando eu como abacaxi, eu faço afta. Quando eu estou muito estressado, eu faço afta. Época de prova, eu costumo fazer afta. As mulheres, às vezes, fazem as lesões perto do período menstrual. Então, o que a gente pode interpretar é que, assim, tem algumas situações, como essas situações de alimentos, como, por exemplo, o abacaxi, que é a presença desse alimento passando pela mucosa, pela mucosa, não é porque vai para o estômago e aí faz a afta. Não, não é nada disso. É um problema local. Essa presença ali, essa passagem, apresentaria alguma substância ou algum antígeno, e esse antígeno, essa substância presente nessa fruta específica, seria capaz então de dar o início a essa resposta imunológica equivocada dos linfócitos. Por quê? Porque você observa em pacientes que estão com sonda, que não fazem afta, você não passa o alimento pela boca, esse mesmo alimento, e aí você coloca o alimento na mucosa, quer dizer, ele não vai direto para o estômago, e aí ele acaba fazendo ulceração, acaba desenvolvendo a afta. Então, há um mecanismo aí de gatilho, que também a gente não entende ainda muito bem como acontece, mas a gente precisa ter a noção clara que esses fatores predisponentes, eles são verdadeiros, e eles são capazes sim de induzir o aparecimento das aftas, mas eles não são a causa da afta, porque a causa, a patogenia lá, o mecanismo de desenvolvimento, é um mecanismo autoimune. É uma resposta, um reconhecimento equivocado dos linfócitos T. Bom, uma vez que aconteça esse envolvimento, ou aconteça essa agressão dos linfócitos contra o epitélio, você vai ter a formação de uma úlcera, e é assim que a gente deve definir, né, de acordo com as lesões fundamentais. Então a afta ela é uma úlcera, por isso ela também recebe o nome de úlcera aftosa recorrente, ou como alguns colegas preferem chamar, simplesmente de UAR, que é úlcera aftosa recorrente. Então você tem a formação de uma úlcera de pequeno diâmetro. Normalmente essa úlcera vai ter em torno de meio centímetro, talvez um pouco menos inclusive. Ela é crateriforme. O que isso quer dizer? Que ela tem a forma de uma pequena cratera, como se ela tivesse sido escavada, de fundo amarelado. Por que ela tem o fundo amarelado? Porque esse fundo, você tem a lise de fibrina ali, ele é fibrinolítico. E aí então dá esse aspecto amarelado. Limitada por um halo eritematoso. O que é um halo eritematoso? Você tem a cratera da úlcera e você tem então um círculo vermelho ao redor.
esse círculo vermelho que a gente traduz então por aloeritematoso, que é a hiperemia. No momento que você tem uma ferida aberta na mucosa, você tem uma ulceração, você vai ter resposta inflamatória frente a essa ferida, frente a essa ulceração. E aí então, uma das primeiras fases do processo inflamatório é a fase vascular, e na fase vascular a principal característica é a formação de hiperemia e depois na sequência o edema, mas isso é lá do processo inflamatório, você não vai ter edema na afta, é só para lembrar lá do processo inflamatório. Bom, aí que quantidade e que frequência de lesões o paciente vai apresentar? Isso depende de cada caso. Eu costumo brincar com os pacientes, né, porque ela é extremamente dolorosa, então eventualmente a gente precisa descontrair um pouco com o paciente. A gente diz que o paciente acaba fazendo as aftas da maneira que ele quiser ou ao gosto do freguês. Isso significa que alguns pacientes fazem episódios recorrentes, frequentes. Esses episódios recorrentes eles podem ser muito intensos, ao ponto de que a pessoa está fechando uma afta e já está abrindo outra. Esses intervalos também costumam variar ao longo da vida do indivíduo, não tem um padrão sempre igualzinho de episódios recorrentes. Há momentos da vida onde a pessoa acaba experimentando crises mais próximas, mais intensas de aftas, e há momentos onde essas crises, esses episódios, eles ficam mais distantes, mais espaçados. O mesmo se refere na questão da quantidade de aftas que o paciente vai acabar desenvolvendo. Alguns fazem uma única lesão e outros são capazes de fazer múltiplas lesões simultâneas. Um detalhe é que essas lesões elas ocorrem na mucosa não ceratinizada. Isso é uma dica importante na avaliação clínica e no diagnóstico diferencial das aftas. E quais são as regiões que você vai ter mucosa não ceratinizada? No assoalho bucal, no palato mole, na região jugal, na mucosa interna dos lábios, basicamente. Mas tem uma exceção, é o dorso da língua. No dorso da língua, você tem mucosa ceratinizada, mas você também tem a ocorrência de aftas no dorso da língua. Bom, isso é a descrição do padrão clássico das aftas. Mas existem algumas variações clínicas e que podem atrapalhar um pouquinho o nosso diagnóstico diferencial se a gente não estiver verdadeiramente atento para essas duas situações. Então essa é a descrição clássica da UAR, da úlcera aftosa recorrente, que é também chamada de afta menor. É a mais comum de todas, amplamente distribuída na população. Mas existe a afta maior também. A afta maior, ela é chamada de afta de Sutton. E aí você vai ter uma lesão de 2 a 4 centímetros na mucosa bucal. Portanto, ela é bem mais extensa. O tempo de cicatrização da afta maior também é significativamente diferente. A afta menor, elas acabam cicatrizando em torno de 15 dias se você não tratar, ou se o paciente não fizer o tratamento. Isso é um outro ponto importante. Nós costumamos dizer que a afta não tem cura. Ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E ela não deve deixar de ser tratada. Por quê? A gente sabe que ela vai curar espontaneamente? Sim, mas acontece que você pode abreviar tremendamente esse processo e curar o paciente em menos dias. Esse foi justamente o ponto de início da nossa conversa. Uma pergunta que ainda não foi respondida, se você podia tratar as aftas com bicarbonato de sódio. Acontece que você deve fazer o tratamento, não vai ser com bicarbonato, em seguida a gente vai acabar discutindo isso, mas você não deve deixar de fazer o tratamento, porque esse período de 15 dias da afta menor ele pode verdadeiramente ser abreviado, ser diminuído. Mas na afta maior, o tratamento ele é obrigatório. Ele é obrigatório porque essas lesões elas acabam evoluindo ao longo de 4 a 6 semanas. E ela também é extremamente dolorosa. Imagina, se você nunca viu uma afta maior, que a afta menor tem até meio centímetro, e ela dói tremendamente, a ponto sempre de essa ser a queixa principal
que motiva o paciente a consultar, a maior, que tem de 2 centímetros para mais, é óbvio que ela vai ser muito mais dolorosa, até porque a patogenia da afta maior é a mesma patogenia da afta menor, é o mesmo mecanismo de desenvolvimento. Mas como esse período de duração dela ele é muito estendido e a dor também é muito intensa, é preciso tratar essa pessoa de forma efetiva, porque ela vai ter muita dificuldade de alimentação e ela vai ter uma perda de qualidade de vida que também vai ser muito significativa, no sentido de comprometer inclusive as suas atividades diárias, as suas atividades cotidianas. E uma outra questão importante é que a afta maior ela cura deixando cicatriz. A afta menor não deixa cicatriz. Você não consegue identificar depois na mucosa aonde que houve a ulceração. Mas na afta maior fica uma cicatriz fibrosa, fica uma área bem marcada lá na mucosa. Muito bem. Então, essa é a segunda forma de manifestação das aftas. A gente já discorreu sobre a afta menor, a afta maior, e a terceira forma de apresentação clínica das aftas são as chamadas aftas herpetiformes. Na afta herpetiforme, você vai ter múltiplas ulcerações intrabucais, bem pequenas, próximas, vizinhas. E por isso então que ela é descrita como herpetiforme, porque ela lembra a manifestação clínica do herpes intrabucal e tem que estar na nossa lista de diagnósticos diferenciais. Diferenciar a afta herpetiforme do herpes intrabucal, porque são lesões absolutamente distintas, justamente do ponto de vista da patogenia, que é um ponto que nós estamos enfocando bastante, chamando atenção para ele. Uma vez que o herpes é uma doença viral e precisa ser então tratado como uma doença viral, e a afta, nós já sabemos, ela é uma doença autoimune. Então, um ponto muito importante para você estabelecer esse diagnóstico diferencial está na sua anamnese, está na conversa que a gente tem com o paciente. E aí, você precisa identificar a história dele. Porque quem costuma fazer herpes sabe que faz com alguma frequência, e o mesmo para a afta. E durante então a nossa anamnese nós podemos tentar mapear isso na vida da pessoa. Faz aquelas bolhas no lábio que estouram. A gente oferece as características clínicas do herpes para ver se o paciente identifica recorrências prévias dessa situação. Da mesma forma que a gente oferece as características clínicas da afta, tá, com as ulcerações ali, ou pergunta especificamente, você sabe se você faz afta, você sabe se você faz herpes. Tem alguns pacientes, obviamente, que fazem as duas lesões. Infelizmente, pobre do paciente, mas isso acaba acontecendo com as pessoas. Há momentos que faz afta, há momentos que faz herpes. Nada impede que o paciente faça uma ou outra lesão. E aí, então, com esse ponto de partida, né, com esse dado da anamnese ali, de a história prévia de ulcerações bucais desse paciente, nós temos o primeiro ponto importante de mapeamento para esse diagnóstico diferencial. A segunda questão é que nós sabemos que o herpes ele é precedido de vesículas. A afta não. A afta já começa como uma ulceração. Então, talvez o paciente não tenha tido a oportunidade de perceber se aquelas ulcerações antes elas eram vesículas. Mas também nós não podemos deixar de fazer essa pergunta para o paciente. Olha, isso já começou como uma ferida ou você percebeu que tinha umas bolinhas antes? Fazer as perguntas numa linguagem adequada, que seja capaz para o paciente compreender aquilo que nós queremos saber. Né? Você não vai perguntar para o paciente se a úlcera era precedida de vesículas, né? Mas você vai perguntar se a ferida tinha bolinhas que estouraram e aí resultaram naquelas feridas, naquelas ulcerações. Esse então é outro ponto fundamental para o diagnóstico diferencial da afta herpetiforme e do herpes intrabucal. Muito bem, e aí? Qual vai ser a sua opção de tratamento? Você conhece as variações clínicas, a patogenia do processo, os principais
pontos para o diagnóstico diferencial e também sabe a justificativa de por que isso precisa ser tratado, para abreviar o tempo da lesão e para tirar a dor e dar conforto para o paciente. Se isso é uma lesão autoimune, você deve seguir essa linha de tratamento, essa linha de orientação. Portanto, o bicarbonato de sódio, ele não está envolvido no combate ou na alteração da patogenia dos mecanismos autoimunes. Ele não é adequado. Da mesma forma que colocar farinha de trigo em cima da ulceração, de colocar sal, nada disso ajuda o processo. Em algumas situações isso inclusive pode atrasar o processo, porque você pode trazer contaminação secundária para a ferida, ou você pode incluir corpos estranhos naquela ulceração, que no processo de cicatrização, por exemplo, partículas da farinha, eles vão ter que ser eliminados. E isso acaba exigindo um esforço biológico maior do organismo e acaba então fazendo com que o processo dure mais. Por que isso, ou essa crendice se estabeleceu a respeito do bicarbonato? Porque o bicarbonato, ele queima a terminação nervosa. E, obviamente, é a terminação nervosa que está fazendo a condução e a mediação da dor. Como ele queima a terminação nervosa, na hora que você coloca, dói bastante, mas depois para de doer. E aí você tem conforto, o paciente tem conforto por bastante tempo, por muitas horas. E por que por muitas horas? Porque depois aquele fundo fibrinolítico vai descamando e você acaba apresentando uma nova porção lá da terminação nervosa e aí a dor vai voltar. Pode ficar a falsa impressão de que ele curou a afta. Bom, ela iria desaparecer nesse processo de até 15 dias, nesse processo espontâneo. 15 dias é a média, pode durar um pouquinho mais, pode durar um pouquinho menos. Mas você acaba então transformando aquela ulceração de natureza autoimune numa úlcera química. Por que uma úlcera química? Porque o bicarbonato faz uma queimadura química no momento que você aplica ele aí. Então, seguindo a linha de raciocínio que a gente vem defendendo nesta conversa, a forma mais adequada de fazer esse tratamento é você usar corticoides. Você pode usar corticoides tópicos, se você não quer efeitos sistêmicos. E nem se justifica usar corticoides sistêmicos para tratar afta menor. Não precisa, é um excesso. Você pode tratar as aftas menores com corticoide tópico de uma forma muito efetiva e adequada. A nossa preferência é usar elixir e não usar pastas ou pomadas ou outras formulações que você aplica sobre a úlcera. Nós preferimos utilizar com os nossos pacientes bochechos de elixir de corticoide, usualmente a dexametasona, e prescrito de forma adequada. A gente não diz para o paciente, usa isso 4 vezes por dia, usa isso 3 vezes por dia. Não, a prescrição ela é de 6 em 6 horas ou ela é de 8 em 8 horas, para que o paciente mantenha um intervalo regular adequado para o efeito do medicamento. E não momentos onde ele vai fazer intervalos de 4 horas, depois ele faz 8 horas de intervalo e aí a aplicação fica irregular. Para as aftas maiores, as aftas de Sutton, talvez você tenha que usar corticoide sistêmico e aí precisa um pouquinho mais de experiência para fazer essa formulação de forma adequada, mas uma maneira de você sempre começar é utilizar o bochecho, utilizar o elixir para o combate das aftas. A segunda forma de tratamento, que é muito boa, é extremamente efetiva, resolutiva, é a laser terapia. O laser de baixa potência, o vermelho. Porque você tem a opção do infravermelho e do vermelho. E para as aftas, o mais indicado é utilizar o laser vermelho. Qual é a desvantagem? Você precisa ter o aparelho, mas comparado aos outros equipamentos que o cirurgião dentista precisa comprar, ele não é um equipamento caro, verdadeiramente não é um equipamento caro, considerando o preço de tudo que nós precisamos ter no consultório. E o paciente precisa fazer várias consultas também, a aplicação do laser é muito rápida, você gasta pouquíssimos minutos, mas o paciente precisa ir até o seu consultório para fazer as aplicações. Dependendo da rotina de trabalho, de vida do paciente, isso pode ser um complicante.
mas é o melhor tratamento de todos. Você vai fazer a aplicação de um ponto central na afta e o laser funciona melhor quando você toca na lesão. Então você vai proteger a ponta ativa com PVC, vai aplicar diretamente tocando na afta, não precisa fazer pressão, mas é importante que ele toque. 20 segundos, isso vai depender do aparelho, né? Você vai precisar ler as informações do seu aparelho para dar a dosimetria correta de laser, mas na maioria das vezes essa dosimetria para a afta vai ser em torno de 20 segundos, mas não esqueça que isso depende de cada tipo de aparelho, de cada fabricante. E vai fazer mais 4 pontos ao redor, 5 pontos então no total, um bem no centro, mais 4 pontos como fosse uma cruz. E aí, então no dia seguinte, ou no máximo em 2 dias, é o recomendado, você faça uma nova aplicação. Pergunte para o paciente o efeito que houve na laser terapia nas horas seguintes à primeira sessão que ele fez. É impressionante o que os pacientes vão relatar, mas essa é uma experiência que você deve ter. Eu sou Maurício Foucault Vaz, cirurgião dentista como você, e publico conteúdo para que outros cirurgiões dentistas se tornem referência em estomatologia na sua região. Nesse vídeo, a gente discutiu se pode ou se é adequado ou não usar bicarbonato de sódio para o tratamento das aftas e aproveitamos para abordar o mecanismo de patogenia da afta. Eu quero te convidar para se inscrever no canal do YouTube, caso você ainda não esteja inscrito, clicar lá no sininho para receber as notificações e acompanhar a página do Facebook, o perfil no Instagram, porque diariamente nós temos muito conteúdo sendo postado, conteúdo que sai direto do campo de batalha, do dia a dia da estomatologia nas nossas frentes de trabalho. Um grande abraço.